Essa coisa aqui que eu tô recebendo em casa, essa coisa, é a Amanda. A Amanda, ela sabe muita coisa de CNV, gente, comunicação não violenta. Dizem por aí. Dizem sim, e ela sabe muito. Foi a partir dela que eu conheci a comunicação não violenta. E aí agora eu não largo. Entenderam? Entenderam? Não me larga, por favor. Não largo. Então, gata, vamos falar um pouquinho de comunicação não violenta, porque geral me pergunta sobre. E é isso aí. Então, pra mim é uma novidade estar falando através de uma câmera, mas eu entendo que é importante fazer esse movimento, então vamos lá. Eu penso sobre comunicação não violenta como uma forma de me potencializar perante a vida, de ter só mais clareza nas coisas que eu quero e na forma de poder passar para os outros. É como se me desse um pouco mais de segurança e base para construir com as pessoas coisas, já que a gente constrói o tempo todo. Na verdade, quando a gente conflita e não cuida do conflito, a gente destrói, né? A gente se machuca. E a comunicação não violenta me ajuda a talvez ter mais noção da realidade, do que esteja acontecendo. Mas uma coisa que eu gostaria de falar é que comunicação não violenta exige muito esforço, exige que você abra mão dos antigos padrões e que você enfrente teu medo. Tudo é medo, né? A gente tem medo pra caceta na vida. A gente deixou o medo crescer demais, eu acho, né? Ou a gente foi induzido a ter muito medo, porque a gente é fácil de controlar a gente com medo. Sim. Então acho que agora chegou o momento a gente largar esse osso, assim, porque senão a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa. E nesse momento de um contexto político favorável à opressão e ao medo, a gente precisa cada vez mais aprender a sustentar o medo dentro da gente e mesmo assim fazer as coisas que a gente quer fazer, que a gente acredita. Então não é sobre parar de sentir medo, é sobre saber que eu tô sentindo medo, olha como é o medo no meu corpo, que louco. Mas tá, o que eu vou fazer mesmo? É isso. Sim, a Amanda, gente, a gente tava falando de uma situação, que eu tô numa situação da minha vida agora, que eu precisava de uma luz, e a gente começou a conversar sobre isso. E aí tentar entender por que eu não consigo falar sobre essa situação, né, com determinada pessoa. Porque eu tenho um medo específico. E aí, como eu vou enfrentar isso? E aí, Amanda, você falou uma coisa muito legal, do tipo, eu tenho medo, porque eu acho que pode acontecer uma coisa ruim, né? Mas quando a gente ultrapassa isso, que seria com comunicação não violenta, o que você falou que aí quando a gente tá de acordo com a nossa verdade, a gente se sente como mesmo que você falou? Não sei se eu vou lembrar, mas era algo sobre... eu pedi pra você me dizer o que de pior podia acontecer, né? Sim. E você disse. E aí você, depois quando você tava dizendo, você mesmo sentiu que tipo, tudo bem se isso acontecer, na verdade, né? Sim. Não é tão pior. E eu tava te dizendo que quando você pensa que você vai ficar vulnerável, automaticamente talvez o corpo ache que você vai ficar frágil, fácil de machucar ou abandonada, né? Só que não, a experiência que eu tenho visto é que quando você se vulnerabiliza, você fica mais forte ainda porque você tá perto da tua verdade. Você tá provocando um diálogo pra entender melhor uma situação, pra cuidar melhor. Não pra machucar, não pra manipular. Isso aqui é clareza, né? Do que tá acontecendo. Verdade. Sim. Então como é que você vai pedir verdade pro outro sem dar a tua verdade antes? Sim. O outro precisa experimentar, né, isso. Sim, mas aí como é que você faz? É porque você trabalha com comunicação não violenta. Então quando você expressa a sua verdade, né, óbvio que você sabe dialogar de uma maneira incrível, que eu sou fã. Erro todo dia. Não, e a outra pessoa, geralmente quando ela não tem essa base de comunicação não violenta, como é que você faz com isso? Tipo, porque você tá falando, por exemplo, eu não gostei que você pisou no meu pé, isso me causou uma dor tal, isso fez isso, aquilo comigo. E se a pessoa já entrar naquela questão de defesa, né, e aí já começa a te atacar, como é que você trabalha? Tem algumas formas de você trabalhar isso? Ou tem alguma coisa rápida que dê pra você falar agora sobre isso? Não tem técnica pra isso. A minha experiência me conta que quando eu ouso, eu vou usar a palavra ouso porque precisa de uma certa esforço ou coragem, talvez. Quando eu ouso me vulnerabilizar, o outro também se encoraja a fazer isso. Então, se eu conto pro outro o que eu tô sentindo e aonde aquilo me toca, pra depois falar o que aconteceu, eu tenho mais chances do outro não precisar se defender, porque eu não tô atacando ele. Eu tô contando sobre mim, entendeu? Eu tô falando assim, olha só,
Quando você pisou no meu pé, eu senti dor e a dor é minha. Não foi você que me provocou a dor. A dor é minha. No caso de uma coisa física dessa, é óbvio que o outro pisou no seu pé, ele te provocou uma dor, é difícil de pensar isso. Mas, por exemplo, as pessoas falam muito usualmente, você tá me deixando com raiva. Ou você tá me fazendo sentir aquilo. Isso é você se desresponsabilizar do seu sentimento e dar pro outro o poder de causar coisas dentro de você. Sim. E não dá. Então, quando você fala pro outro, olha, eu tô me sentindo assim, porque dentro de mim existe isso, o outro talvez se sinta mais tranquilo pra dizer, eu me sinto assim, assado, é por isso que eu faço isso. Aí você fala, nossa, eu nem sabia que você pisava no meu pé, porque na verdade seu pé tá doendo há 3 meses e você não tá vendo mais onde você pisa, sei lá. Sim. Mas acontece também da pessoa se defender, e aí a minha experiência me conta que eu tento até onde eu posso, meu limite. Então eu vou tentar falar pro outro, olha, eu tô querendo falar sobre isso aqui, não precisa se sentir ofendido, eu não quero te atacar, eu quero construir com você uma parada. Mas se o outro tá tão machucado e vulnerabilizado e ele não consegue abrir a guarda, ele vai ter um tempo pra isso. Aí você tem que ver se você tá afim de viver esse tempo com essa pessoa ou se o seu tempo é outro. Sim, e aí nesse caso você pode também, ao invés de virar as costas pra pessoa, né, você pode falar pra ela, então assim, não tá dando, a gente não tá conseguindo entrar num consenso, a gente não tá se entendendo agora, então vamos dar um tempo pra talvez em algum momento conversar. Eu acho que a construção disso, ela idealmente teria que ser coletiva, mas eu acho que expor pro outro, do tipo, olha, eu tô muito agoniada, porque a nossa conversa não me dá elementos novos sobre o que tá acontecendo, e eu me sinto, sei lá, desgastada e me sinto sem esperança de que a gente vai conseguir renovar, e eu tô com muita urgência de me sentir liberta dessa situação. Então eu preciso parar de conviver com você um tempo, até que ou você se reposiciona e me procura, ou eu também vou me trabalhar nesse tempo e vou ver o que eu posso mudar dentro de mim pra gente se reencontrar em outra hora. Mas existe o luto, né, que é uma coisa que a comunicação não violenta fala muito, que é um tipo de ação, né, é um verbo em lutar, e que a gente tem perdido cada vez mais a prática de viver essa experiência, e ela é infinitamente importante para a vida, né? Todo mundo, todas as culturas, religiões, povos têm uma maneira de lutar. E a gente, nessa sociedade muito misturada, por exemplo, eu não me sinto com uma clareza de como eu tenho meu processo de lutar. Por exemplo, quando alguém morre, eu não me sinto confortável com aquele processo de ir no enterro, de ir na missa, sei lá o que, ou o que seja, aquela funerária e tal. Eu acho que isso não me contempla. Eu gostaria de ter um outro ritual para poder celebrar a partida de alguém, ou chorar a partida de alguém. Então eu imagino que a gente tem que se unir, é o momento de a gente se encontrar para falar sobre como é que eu gostaria de viver meus lutos. E a vida é luto todos os dias. Porque todo dia você cria uma expectativa, você acha que vai estar de sol e tá de chuva. Sim. Então tem que deixar algo morrer, tem que aprender a deixar as coisas morrerem. E as expectativas sobre o que não é mais, olhar pra realidade e construir de novo outra coisa. Gente, o que eu amo? Ai, caraca, garota. Gente, vamos junto, vamos Vamos pensar. todo mundo junto, Vamos, distribuir chega. a comunicação não violenta por aí. Sim. E o que eu achei incrível é que você falou, o que de pior pode acontecer se você fizer isso, né? Se você expor os seus sentimentos ou qualquer coisa, expuser. Cara, é a mesma coisa do Theta Healing. A gente aprende que a gente pergunta o que de pior pode acontecer pra pessoa conseguir chegar nas conclusões dela e ver que aquilo ali tá. É só medo, né? É só medo. Não, eu posso, não vai explodir o mundo. Sim. Se eu agir de determinada maneira, se eu for verdadeira comigo mesma, sabe? E é isso, assim, o que me move e me guia nesse caminho é entender que todo mundo que fez grandes coisas na vida, tipo Gandhi, eu duvido que ele não tinha medo dentro dele, porque ele é humano. Só que ele tinha rede de apoio, gente. Ele tinha muitas pessoas em volta dele, apoiando ele pra conseguir ele fazer o que ele precisava. Então a gente tem que aprender a apoiar as pessoas, a tirar o foco de dentro de nós mesmos, olhar pras pessoas que estão à nossa volta e oferecer presença, escuta. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar se comendo vivo, que é o que a gente tá fazendo hoje em dia. Então vamos parar com isso já. Vamos. Beijo.